Boa noite, estimados. Aqui o professor Blanco. Vamos então driblar o coronavírus e tomando, claro, todos os cuidados necessários, com higiene e com isolamento dentro do possível. Mas falava, vamos driblar, né, essa crise, essa situação e continuar com o nosso plano de ensino, com nossas atividades acadêmicas, visto que a tecnologia nos permite fazer isso. Então, retomando nossa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, vamos falar hoje de um dos serviços que mais acontece ao longo da cadeia e que se repete por várias vezes, né, que é o transporte. O transporte é aquela situação que talvez mais, né, circunstancialmente se repete ao longo da cadeia entre um ponto e outro, né? Então vamos verificar hoje os diferentes modais de transporte que podemos encontrar. Como vocês já sabem, são 5, né, as modalidades de transporte: o transporte rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aeroviário e o dutoviário. O aquaviário, vocês já sabem que se divide em marítimo de longo curso. Em marítimo de longo curso seria de um porto para outro porto, de um país para outro, de um continente para outro, exemplo da China para o Brasil. O marítimo de cabotagem é de porto para porto, pelo mar, ou até pelos rios, mas de um rio para o mar, pode ser, né? Mas entre portos do mesmo país, né? Marítimo de cabotagem, tipo, pode sair do Porto de Santos para o Porto de Itajaí, ok? E também temos o hidroviário, que fala sobre navegação interna em rios, lagos, canais. O de lagos, normalmente conhecido como lacustre também, né? Depois vamos ver em detalhes cada um deles. E aeroviário, que é aquele transporte feito por aviões, né? E por fim, o último, o dutoviário, né? O transporte feito por dutos. Começamos pelo modal rodoviário. A matriz de transporte brasileira é rodoviária. Isso tem alguns prós e alguns contras, mas principalmente contras, né? É uma matriz cara, principalmente para um país com mais de 200 milhões de habitantes e com uma extensão geográfica tão grande. Se a gente analisa os países mais desenvolvidos do planeta, a gente vai verificar que todos eles têm transporte ferroviário, principalmente. A malha de transporte produtiva é ferroviária. A nossa rodoviária foi uma opção, na real, tomada um século e pouco atrás. Já devem ter escutado falar do Conde de Mauá, né? Ele era um empreendedor brasileiro, carioca, que foi estudar na Europa e que ele vislumbrava um Brasil industrial e ele imaginava ferrovias, porque ele tinha contato com os ingleses, que se encarregaram de colocar as ferrovias no mundo inteiro. Ele enxergava ferrovias por todo o Brasil. No entanto, os interesses na época, tinha o imperador, tinha os senadores da época, que eram donos das terras, eles preferiam um país agrícola, porque compensava para eles, pela produção que eles faziam. Eles não eram donos de indústrias, eles eram donos de terras, né? Ou amigos dos donos das terras. E aí a opção foi, então, não colocar ferrovias, e as ferrovias só apareceram no Brasil depois da metade do século passado, 1950, e já era tarde. Então nós hoje dependemos da malha rodoviária. O gráfico que vocês veem agora no slide, tá? Mostra a distribuição das rodovias no Brasil, né? Por estado, por federação, que coincidem entre um e outro, e municipais, né? Quando a gente fala coincidem, né? Por exemplo, quando nos referimos a ponte
ponte que une a ilha com o continente, onde às vezes temos uma mistura de rodovias estaduais, federais e municipais, né? O segundo modal, depois vamos ver uma comparação entre os diferentes modais. É o modal ferroviário. Na imagem vocês conseguem ver, todo mundo conhece, mas como que é a estrutura, né, de construção de uma ferrovia. E aqui temos alguns outros problemas também, como a gente não desenvolveu amplamente o sistema ferroviário. Nós temos uma malha ferroviária de 30.000 quilômetros, que é pouco, né, para o tamanho do Brasil. E o problema é que dentro do Brasil temos diferentes bitolas, né? A separação entre um trilho e outro são diferentes. Então, temos bitolas de 1 metro, de 1,30 m, de 1,60 m, e aí, digamos, os equipamentos que circulam por uma bitola, por um tipo de bitola, não podem circular no outro, óbvio, são diferentes. As rodas têm um distanciamento diferente. Então, temos um problema de entrelaçamento entre uma rede e a outra, por exemplo, a norte com a sul, e ao mesmo tempo problemas de entrelaçamento, como não tem um padrão, com padrões de outros países do Mercosul, que faz, em definitiva, que nosso sistema ferroviário não funcione como deveria funcionar, né? Hoje ele é explorado por empresas estrangeiras por meio de concessão, como por exemplo a OL Logística, né? Uma empresa americana, uma das maiores empresas de logística do mundo, e eles operam, foi passada a concessão para eles, e eles transportam seus containers de um ponto para outro, né, apenas para as suas necessidades. Ajuda um pouco, mas ainda assim é muito incipiente, está bastante mal planejado. Se vocês se lembram de alguns discursos em épocas de eleições, de vários candidatos falam da ferrovia oeste-leste catarinense, que traeria, digamos, seria uma ferrovia que viria de Chapecó, de toda a produção agrícola do oeste catarinense para os portos, né, do leste. Esse é um projeto interessante porque ajudaria muito, né, a movimentar toda essa produção agrícola no estado. Aqui tem mais alguns detalhes, né? O que eu explicava da bitola, temos 1 metro, 1,60 m, né? Enfim. Aqui tem uma relação de custo-investimento, né? Para que vocês consigam começar a comparar as diferenças de investimento, né? Então vamos lá, nesse quadro que aparece aí, vejam que fala modal rodoviário, investimento, né, a segunda coluna, investimento por cada 1.000 quilômetros, né, no rodoviário o investimento é de 700 mil a 1,5 milhão, né, por cada 1.000 quilômetros. Perdão, na realidade é o investimento por cada quilômetro, tá? Em reais por cada quilômetro, né? Na estrutura da rodovia, né? Então, vamos supor, por cada quilômetro de rodovia, o investimento é de 700 mil a 1,5 milhão por quilômetro, ok? Mas tem um custo operacional alto. Isso que quer dizer, uma vez pronto, manter a rodovia tem um custo altíssimo. Isso a gente já sabe, por isso a existência de pedágios, etc., né? Porque permanentemente precisa de estar sendo consertada, equipada, etc., pintada, né? Já no ferroviário, vejam que o investimento inicial é muito mais alto, é o dobro, o triplo. Por cada quilômetro de ferrovia é de 3 a 4 milhões de investimento. Só que, por contrapartida, depois o custo operacional ao longo dos anos é bem baixo, porque manter uma ferrovia é muito mais em conta que manter uma estrada. A ferrovia não cria buracos, enfim, né? É muito mais fácil e muito mais em conta fazer a manutenção de uma ferrovia. E o aquaviário tem um investimento, né, apenas para comparar, muito mais baixo ainda. Vejam, por quilômetro, digamos, de rio, né?
de 100 mil a 200 mil reais apenas. Por quê? Porque você investe apenas na dragagem, se precisar, nos cais, nos pequenos portos, né? Imagine no rio, né? No rio Amazonas, né? Então, você não precisa investir na via de circulação, porque a via de circulação é o rio. A via de circulação no rodoviário é a estrada, no ferroviário a estrada é ferro, no aquaviário é o rio você não precisa construir, ele está lá, né? Então tem um investimento extremamente baixo e um custo operacional também baixo, ok? Aqui temos um mapa, né, com a malha ferroviária do Brasil. Vejam que tem em cores as diferentes redes que a gente tem. Então não tem uma única rede, são várias redes e vejam que se corta na realidade tudo que é norte é separado do que é sul. Tem lá apenas uma vejam na sul, né, que é uma ferrovia que vai de Salvador aí até Minas Gerais, mas não existe uma rede, né, que integre todo o Brasil. O pior ainda, às vezes as redes, aí você se enxerga nas diferentes cores, tem diferentes bitolas, então não dá para transportar de uma rede para outra, né? O modal aquaviário, como já tinha explicado para vocês, tem né, os diferentes formatos, né? Dependendo depois vamos ver uns quadros comparativos, mas dependendo da distância e do tipo de produto transportado, o modal aquaviário pode se apresentar como econômico também, né? Aí tem os diferentes tipos que tínhamos falado, né? A navegação de cabotagem, a de longo curso, a fluvial, a navegação interior, né? E depois tem as operações de apoio marítimo, como práticos e outras, digamos, outro tipo de embarcações, rebocadores, né? Que auxiliam a navegação, no caso pode ser marítima, de cabotagem. O prático, vocês sabem, quando o navio chega num porto marítimo, ele fica lá no mar, né? Antes de entrar no porto, no rio, e quem não é ele, não é o comandante do navio que ingressa ao navio porto, é o prático. Um barco com um comandante local, extremamente experiente e conhecedor daquele porto, que cada porto tem suas características de profundidade, de largura, do rio, etc. Vai tomar conta do navio, ele é levado até o navio e é ele que ingressa e que depois tira o navio do porto, né, com total responsabilidade dele, né? Então são sistemas de apoio à navegação portuária. Aí temos também uma extensão do modal aquaviário, hidroviário, né, no interior do Brasil. Vejam que a maior rede, óbvio, né, fica no Rio Amazonas, né, mas aí tem alguns detalhes de outras redes também navegáveis que a gente às vezes desconhece, mas nas quais acontece, né, o transporte de vários tipos de produtos, principalmente commodities. A malha hidroviária, né, do Brasil. Veja mais uma vez que temos um problema aí de separação. Veja que no centro do país existe, assim como na malha ferroviária, uma divisão que faz com que a gente não consiga ir de uma ponta a outra do país por meios aquaviários, mas existiria a possibilidade de construção de canais para juntar o norte com o sul, né? Claro que são projetos de infraestrutura nacional extremamente custosos e demorados, né? Tem aí um exemplo, né? Veja que uma barcaça que está transportando no Rio Amazonas. Veja que ela está transportando containers, né? Dá para perceber que são containers. Aqui é uma outra barcaça, mas que nesse caso está transportando grãos, né? Vejam que são todos silos. Estamos falando aqui de uma barcaça, olha, de uns 300, 400 metros, pelo menos de comprimento, por uns 50 de largura, né? É algo grande, vejam a dimensão.
Então já aí dá para perceber quantos caminhões, vejam, apenas um rebocador empurrando, né, essa barcaça de um ponto a outro. Imaginem quantos caminhões que precisaríamos na estrada para transportar todos esses grãos, né? Ou se for madeira, ou se for, né, qualquer tipo de produto. Aqui temos um container já de navegação marítima, né? Digamos, com muitos containers, a capacidade, os super navios que estão construindo cada vez mais conseguem transportar grandes quantidades de containers, né? Aqui tem outro exemplo, o navio graneleiro e um petroleiro. O graneleiro está transportando grãos, né? E o petroleiro, bom, não precisa falar petróleo, só derivados do petróleo, são também super navios, né? Aí temos o modal aeroviário, né, que já, digamos, é um transporte caro, utilizado para transportar produtos de alto valor agregado. Nós no Brasil não temos empresas que trabalhem especificamente com cargas aeroviárias, até tem uma ou outra, mas nenhuma empresa grande, sei lá, como a FedEx, que poderíamos citar, né, nos Estados Unidos, mas que está presente no mundo inteiro. O transporte de cargas aeroviárias no Brasil é feita nos transportes aéreos comerciais, Gol, TAM, né, enfim, Latam, né, mas nos espaços que sobram da bagagem, entendem? Não são aviões apenas para transportar carga. Aí temos a malha aeroviária brasileira, que é bastante integrada, né? Aí sim, com toda a rede de aeroportos. E por fim, um modal dutoviário, né? Onde temos dutos através dos quais se transporta algum produto, mercadoria, os oleodutos que transportam óleo, né? Os minerodutos que transportam minerais, pedras, né? Rocas e minerais, por sucção, os gasodutos que transportam gás. Algo que, um duto que ainda não, que é difícil de classificar, mas que a gente não encontra na bibliografia, já falamos em sala de aula sobre isso, é o transporte de energia, que é por um duto, né, por cabos, e o transporte da internet, que é via cabo ou via frequência. Vejam que são que um produto sendo transportado também, né? Vocês sabem que existem pesquisas, a energia transportada também através de ondas de rádio no Japão, já tem muitas experiências nesse sentido. No futuro, não muito longe daqui, o transporte de energia não vai ser mais por cabo, né? Vai ser também por frequência. Então ainda tem que ser regulamentado e mais estudado esse tipo de transporte, que transporta, sim, né, uma mercadoria. No caso, energia, sinal de internet, ou o que for, né? Antes de falar desse quadro comparativo, eu quero lembrar vocês que quando a gente fala em transporte, não estamos falando apenas dos veículos. Vamos colocar como exemplo o transporte rodoviário. Não nos referimos apenas ao veículo. O transporte rodoviário enquadra, engloba toda a infraestrutura necessária para que esse transporte aconteça. O veículo é apenas um item de transporte. Mas no transporte rodoviário, né, como exemplo, temos a estrada, temos toda a infraestrutura da estrada, a manutenção da estrada, temos toda a infraestrutura de apoio logístico para essa estrada, como postos de gasolina, balanças, hotéis, segurança, fiscalização, né? Então, quando a gente fala um modal rodoviário, precisamos entender todo o sistema que faz parte daquele modal, né? Não apenas o veículo, né? O veículo é apenas uma parte, né, do transporte. O navio, para operar, se não tiver porto, ele não consegue carregar e descarregar. Então, quando falamos em
transporte aquaviário, óbvio que temos que nos referir aos portos também. O mesmo com o transporte aeroviário. Se falamos de aviões, temos que ter aeroportos, operadores de aeroportos, etc. E toda a infraestrutura necessária. Ok? Esse quadro mostra alguns atributos, né, na primeira coluna da esquerda. Vejam: disponibilidade, acessibilidade, economicidade e nível de serviço. Né? E compara cada um desses atributos dentro das diferentes modais. Então vamos ver, por exemplo, disponibilidade, o atributo disponibilidade. Né? A disponibilidade do aeroviário é superficial, digamos, né? Por quê? Porque temos eles em pontos diferentes e nem sempre tem nexo de união entre um ponto e outro. Enquanto que o rodoviário, ele é linear, porque ele, digamos, tem uma disponibilidade linear. De um ponto a outro é muito fácil, digamos, encontrar a união. Né? Quando nós temos um transporte ferroviário, e nós estamos nos referindo agora ao caso do Brasil, mas quando temos um transporte ferroviário em termos gerais, também existe uma linearidade, porque de um ponto a outro você consegue uma conexão direta, enquanto que no aeroviário e no aquaviário é mais difícil, né, essa conexão, e pode ser interrompida por várias razões. E assim vão se analisando diferentes atributos. Né? Vamos lá para o terceiro: economicidade. Economicidade no aeroviário digamos, é uma economicidade baixa, no rodoviário média e no ferroviário alta. Então voltem naquela, né, imaginariamente voltem naquele quadro comparativo onde tinha os níveis de investimento por cada quilômetro e depois os níveis de manutenção. Né? Nesse sentido que a gente analisa esse atributo. Se a gente fala de nível de serviço, né, a gente percebe que para que, por exemplo, o transporte aeroviário aconteça, precisamos ter um nível de serviço extremamente alto, com muita tecnologia, com muito equipamento, com pessoas extremamente especializadas. Né? E faz sentido. É um veículo que vem pelo ar. Né? No rodoviário ele é alto, apesar de ir pela estrada, mas toda a complexidade, né, que é necessária para a operação de uma rodovia não deixa de ser alta. Já o ferroviário é mais baixo, porque normalmente por onde ele circula não tem também muita interação com as comunidades, enquanto que o aeroviário, o rodoviário, sim, as estradas passam pelas cidades, pelos povos. O aeroviário normalmente fica instalado dentro de uma cidade. Já o ferroviário, ele consegue driblar a cidade, ir pelo interior, de forma a que o serviço seja menor, ou seja, o trem pode circular por centos de quilômetros sem precisar, né, de um equipamento sofisticado que dê auxílio a ele, diferente do rodoviário, diferente do aeroviário. Né? E no aquaviário é baixíssimo. Né? Por quê? Porque, né, pela lógica da navegação, nós podemos ir de um ponto de navegação a outro durante 500 quilômetros sem precisar de auxílio nenhum. Né? Nós outros não é tanto assim. No dutoviário também é alto. Por quê? Porque cada centímetro percorrido pelo duto precisa de um equipamento que esteja, né, puxando sejam minerais, seja gás, seja óleo. Então, assim, depende, né, no dutoviário depende especificamente desse funcionário, desse equipamento, e desses funcionários também estarem operando o equipamento para que consiga o transporte acontecer. Por isso também é que o dutoviário de alto custo. Né? Quando a gente fala da capacidade de transporte, né, nesse quadro comparativo, percebam que vamos pensar em massa, em quantidade de massa, né, em quantidade de transporte. O aeroviário tem uma quantidade pequena possível, né? O rodoviário intermediária, o ferroviário é grande, o aquaviário muito grande ainda. Então, assim, vejam, para vocês entenderem essa linha de raciocínio, um navio transporta, sei lá, vamos supor, 2.000 containers.
Então tem uma capacidade extremamente grande. Em um único transporte de um ponto ao outro, um navio pode transportar 2.000 containers. Enquanto que o rodoviário consegue transportar 2 containers ou um, não mais que isso. Entende? O aeroviário nem isso, apenas caixas. Já o ferroviário também, vocês podem ter uma formação de 100 vagões de carga com um container, 2 até cada um, transportando 100, 200 containers em uma única formação. Percebam que para isso precisaríamos 200 caminhões, entende? Porque comparativamente, pelo transporte de cada veículo de um ponto a outro, né, existe essa comparação de massas. Se a gente pensa, por exemplo, na capacidade da velocidade, é claro que o aeroviário o que maior velocidade tem, né, aí o rodoviário tem uma velocidade alta, o ferroviário menor ainda, né, média, o aquaviário baixa e o rodoviário muito baixa. Então, na última linha nós temos os custos. Então esse quadro serve para vocês compararem, né, os prós e os contras da utilização dos diferentes sistemas de transporte. Aqui temos um comparativo também entre uma barcaça, né, que seria o mesmo que 15 vagões, que seria o mesmo que 60 caminhões. Né? Então aí, de forma bem didática, né, aí nos desenhinhos, uma barcaça embaixo, os vagões em azul, né, e em vermelho a quantidade de caminhões, tudo para transportar a mesma carga. Né? Eu até já vou deixando para vocês como atividade aqui, para que cada um de vocês pesquise a utilização de vários modais num único transporte. E aí vamos encontrar duas formas, a intermodalidade e a multimodalidade, que tem características diferentes, e eu gostaria que vocês deem uma olhada, né, deixo como tarefa, né, para casa essa pesquisa, pesquisem no Google ou em alguma bibliografia, a diferença e tratem, né, de entender entre multimodalidade e intermodalidade, que na outra hora vamos debater e discutir a esse respeito. Ok? Já vamos quase chegando no fim de nossos slides. Eu vou agradecendo a atenção e o esforço, né, para nós não ficar para trás com o conteúdo da disciplina. Né? Um esforço conjunto, mas que vai ser bom para todos.